Vários votos de bom dia, 8:18, estimado telespectador, já sabe, o programa Primeira Página sempre reservou o melhor para si. E hoje temos um tema muito importante, a importância das línguas maternas. Convidamos Nsambo Vicente e Cambolo Tiaca, dois convidados que poderão aqui tecer as suas considerações em torno do tema em abordagem. Começo aqui com o meu estimado convidado Cambolo Tiaca. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, telespectadores, bom dia TV Palanca e bom dia, caríssimos jornalistas. Muito obrigado. Sambo Vicente, bom dia. Bom dia e obrigado pelo convite. Muito bem, começando com o tema, importância das línguas maternas, é o tema que temos hoje. Primeiro, qual é a sua língua materna? É o português, uma outra? A minha língua materna é o Kikongo. Parece engraçado, mas eu, por exemplo, aprendi a falar português aos 10 anos, né? Portanto, a minha língua materna é o Kikongo. É o Kikongo. Pois. Qual é a importância das línguas maternas, uma vez que, no seu caso, tem uma língua materna diferente da que usualmente tem falado para fins profissionais e enfim? Pois, primeiro porque as línguas maternas, no meu caso, por exemplo, o Kikongo, e para os demais poder ser o Kikongo, o Kimbundo, o Choco e para alguns também o português. Para além de servir por uma via de comunicação, também serve para a nossa própria identidade. Tanto a língua nos identifica. Nota que mesmo nós, se quisermos, por exemplo, divulgar a nossa cultura, também a nossa língua é fundamental, deve lá estar. Exato. Mesmo a própria nossa identidade, estamos aqui a falar, por exemplo, de forma muito mais geral, a questão língua é que faz com que nós divulguemos, de facto, aquilo que é a nossa identidade. É pena que nós aqui temos ainda muito a discutir, e aliás, parabenizar aqui o programa, o facto de ter trago este tema, né, tendo em conta que ontem celebramos o Dia Internacional da Língua Materna. Isso porque há um grupo de jovens em Bangladesh, penso, segundo a história, que reivindicaram a inserção da língua local no currículo escolar. Por quê? Porque eles não queriam apenas estudar na língua oficial, mas também queriam que a sua língua local fosse introduzida. Então fizeram essa manifestação, infelizmente a coisa não aconteceu bem. Então, em homenagem a isso, né, tanto instituiu-se essa data, estamos aqui a falar mais ou menos de 1999, penso, se a memória não me atrasou. Portanto, estamos aqui a ver a tomada de consciência de um grupo de estudantes, no sentido de rever, ou seja, verem as suas línguas serem introduzidas ali. Exato. Infelizmente, não é isso que acontece conosco. Por exemplo, nós temos, a nível de todo o país, temos as escolas de ensino geral. Enquanto todas as escolas têm, por exemplo, o inglês, o francês, mas não temos a língua Kikongo. E a questão que muitas vezes se alega é que não há professores. Pois, não há professores. Até é vergonhoso. Temos uma instituição estrangeira que leciona, que se importa as nossas línguas. Ontem ainda estive a ouvir um relato de um amigo, a dizer que nos que é uma professora, por exemplo, brasileira, que lecionava a disciplina de Kimbundo. Como se entende isso? Tanto, e nós, será que isso deve nos orgulhar ou nos envergonhar? Uma estrangeira a dar a nossa língua, que a ensinar a nossa língua aqui. E uma vez questionada, onde é que ela aprendeu? Disse que não aprendeu no Brasil. Apaixonou-se pelas nossas línguas e ela veio aqui e leciona essa língua. Agora, isso deverá nos envergonhar ou nos orgulhar? E o mesmo acontece, por exemplo, com a Aliança Francesa. É mais fácil nós encontrarmos, por exemplo, mesmo nos nossos bairros, centros de formação a lecionar inglês e francês. Não o Kimbundo, não o Kikongo. Mas por quê? Porque a questão que se diz, não, eu não aprendi porque não vivi com meu avô. Tá bom, mas que avós é que nós temos também? Por exemplo, nós temos os avós do século, ou seja, da década de 80, tem mais ou menos 40 anos. Esse também vai dizer que também não vivi com meu avô. E depois aquele também vai dizer que também não vivi com meu avô. Então depois como é que fica a questão das nossas línguas, por exemplo, maternas? Até quando é que nós, por exemplo, vamos nos comunicar com o Kimbundo? Quando nós temos várias línguas que nos unem. Porque a questão, historicamente falando, nós, os vários estados, né, do atual território angolano, já trocavam informações das várias nossas línguas. Então, o português não é a única língua que nos deve unir. Temos outras línguas. E, aliás, isso até que vai provocar a chamada unidade nacional. E, se quisermos, até também a coesão social. Uma vez nós aceitarmos o outro, sermos tolerantes, o outro é diferente, mas eu aceito ele, e a se comunicar na sua própria língua, ali sim poderemos até criar essa unidade nacional. Penso que temos muito para dizer e para não monopolizar a conversa. Cambolo Tiaca. Sua língua materna?
Eu vivo numa situação bilingue. Tenho o Kimbundo por língua materna e a língua portuguesa. Permita-me que eu faça um pouco de história. Aqui o nosso colega falou sobre a origem, o porquê que o dia 21 é comemorado o Dia Internacional da Língua Materna. Em 1947, quando se cria o Paquistão, criou-se o Paquistão Ocidental e o Oriental, e tomou-se como língua materna o Urdu, ou não, língua nacional, o Urdu, era a língua da minoria. Exato. A maioria queria que a sua língua também fosse elevada à língua nacional, que é o Bengali ou Bangla. E, infelizmente, o governo não olhou bem nesta posição da maioria. Os Bangladesh reivindicaram, em 1952, uma manifestação, houve mortes, o governo reprimiu, matou, e em 1999, quem era o secretário das Nações Unidas era o Kofi Annan. E um dos secretários de Kofi Annan, o chefe do gabinete, era Bangladesh, era do Paquistão. Então influenciou para, no debate sobre língua materna, que se encontrasse um dia para se comemorar este dia. Então foi em homenagem àqueles que lutaram, àqueles que morreram para salvaguardar a sua língua materna. Neste caso, em 1952. Em 1999 acontece a Cimeira e em 2002 é proclamada o Dia Internacional da Língua Materna. Agora, o que é isso, língua materna? É o debate que se faz, é o debate que está em voga. Há quem diga que língua materna é a primeira língua. Há quem diga que língua materna é a língua nativa. Partindo do princípio que a língua materna é a língua nativa, portanto, o português começa a perder espaço. Mas há quem diga também não, a língua materna é a língua do berço, é a língua que as crianças aprendem, de contato, etc. Tudo bem. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que há uma desvalorização das línguas angolanas, das línguas faladas em Angola. É importante que essas línguas evoluam também ao oficial, para que a comunicação entre os falantes e as instituições funcione. Eu trabalhei 3 anos na província do Zaire, no município de Soio, Noque e Coimba. Eu não falava Kikongo. Certo. A comunicação entre os utentes e os médicos era dificílimo. Muitos preferiam ir ao curandeiro, porque o diálogo fluía. Quando chegasse ao hospital, encontrava um médico cubano, ou um médico vietnamita, ou ainda um angolano que saiu de outro ponto de Angola. Este não falava Kikongo e nem tinham um intérprete para ajudar na comunicação, eles não se viam representados. Ou seja, o médico, a informação não passava. Exato. E, vindo da periferia, encontra um curandeiro, fala a sua língua, consegue expor e ele consegue explicar o que tem, fica com aquele curandeiro e vai se curando. Aí está a importância de se promover as línguas de Angola à oficial. Todavia, há também aqui um elemento muito importante, quando se diz que já há estudos. O ICED forma professores para o ensino de línguas africanas, a Faculdade de Letras forma os cientistas para línguas angolanas, línguas africanas. O que falta é mesmo a institucionalização. Mas qual é o impacto desses profissionais, esses técnicos que saem do ensino superior, são inseridos em diferentes áreas do Estado e não só? Qual tem sido o impacto? Eles vão para a docência, vão para a pesquisa e trabalham também nos ministérios da cultura. Trabalham com cultura, porque língua é cultura, cultura é língua. Não se pode ensinar cultura sem língua. A língua é a identidade de um povo. Os primeiros elementos para identificar a identidade de um povo é a língua. Eu, quando ouvir desculpa o seu nome, por favor. Nsambo a falar, não, só pelo nome Nsambo, já sei que não é de Luanda. O sotaque, já sei que também não é de Luanda. E aí, a língua é um elemento identitário, é um elemento que pertence à comunidade. Ainda voltando à pergunta que me fez, as instituições não valorizam as línguas nacionais. Aqui nessa casa, se a pessoa é jornalista com sotaque, ouve não vai falar, não vai ler.
Bom, Tem de ter um sotaque próximo. aportuguesado. Aportuguesado. Mas já agora, Sim. deixa que ele diga Sim. que a Palanca TV tem jornalistas e uma diversidade de jornalistas que, com identidades culturais diferentes. Posso falar? Ler o noticiário. Ler o noticiário com sotaque bacongo, com sotaque ovimbundo. Não, Se não calhar, vai ler. por conta do que se criou como padrão, não é? Em termos É preconceito. de- É preconceito. E é isso que eu ia querendo saber aqui, a questão preconceitual. Quando você tem alguém que tenha um sotaque de uma determinada região, tem de se olhar para essa pessoa como, digamos, há um termo até que se usa por aí, é atrasada, é de um ou do... A pessoa que encara esta pessoa como atrasada, ela é que é atrasada. Eu sou professor de linguística e conheço as interferências das línguas banto no português. Certo. Permite-me aqui fazer publicidade. Há um romance que eu estou a escrever sobre o professor Izala. O professor Izala tem problemas de pronunciar alguns fonemas, Certo. entre os quais o fonema G, ele pronuncia Z. E a escola não quer dar horário a esse professor porque não fala bem o português. Ele não está a falar bem, ele não está a falar mal o português. O aparelho fonador deste indivíduo não está preparado para articular esses fonemas. Em função da língua, Em função da língua materna. Da língua materna. É preciso que nós comecemos a desconstruir o conceito de língua materna e o conceito de falar bem e falar mal uma língua. Porque as interferências são inevitáveis. O nosso português não tem a mesma característica que o português da Europa, que o português do Brasil. Por que o Brasil, quando fala de, não, tá bom, se eu falar biologia, porque não está errado? São preconceitos. Nós criamos espaços para a valorização da língua portuguesa e não criamos espaços para a valorização das línguas angolanas. Não vou Começam chamar... a ficar ameaçadas? Se talvez por Deus, dos países colonizados por Portugal, Angola é um dos únicos países, talvez com Santo Tomé, que o contacto entre a língua portuguesa e as línguas indígenas não criaram uma outra língua. O Quimbundo resistiu o Quimbundo, o Kikongo resistiu o Kikongo, já na Guiné-Bissau e em Cabo Verde criou-se o crioulo, o contato dessas línguas. Então, as línguas não vão desaparecer, mas é preciso que nós tenhamos uma política linguística funcional. Há documentos, há formação. Então, e atenção, não é só a língua do ouvinte, também a língua gestual. Um surdo-mudo, quando estamos a falar da língua materna, a língua gestual não é universal. Certo. A língua gestual angolana é diferente da língua gestual portuguesa ou brasileira. Então, é preciso que o surdo-mudo, que é a língua natural do surdo-mudo, porque vai aprender a língua natural com articulações morfossintáticas do português que se fala em Angola, é preciso que também seja valorizada. Ok, vamos na TPA, na televisão, já há um intérprete. Nos serviços, qual é a política linguística do nosso país? Há documentos, há um Instituto Nacional de Língua. A nossa Constituição, no artigo 19, diz a língua oficial de Angola é o português. O Estado promove as demais línguas do território angolano. A nossa Constituição não foi traduzida em nenhuma língua nacional. Mas já está traduzido em inglês. Está traduzida em inglês. Inglês Sim. e francês. E Uma língua houve essa nacional. divulgação. Em nenhuma língua nacional. E aí entra a questão, preciso- a própria Constituição diz que deve haver promoção das línguas nacionais. Por que é que a Constituição não é traduzida para essas línguas nacionais? De forma que se promova melhor. Falta de vontade política, falta de compromisso com as nossas línguas nacionais, com as nossas línguas Mas o angolanas. compromisso já está lá estabelecido. Não, a prática. Não, É mas como, a prática. É Uma como dizer... questão, muitas vezes, nós, os discursos, se nós quisermos embelezar o discurso, vamos introduzir essas palavras, que é preciso promovermos as nossas línguas. A questão é a execução, A execução, prática. sim. Portanto, nós falhamos aqui. Eu recentemente vi, por intermédio do convite a uma deputada que não vale a pena falar o nome, vem um convite, olha, agora recebe aqui a Constituição traduzida em inglês. E ela, claro, divulgou aquilo, é mesmo no sentido de chamar a atenção. Mas nós precisamos de pessoas no interior, e não só mesmo aqui, que precisam, por exemplo, da Constituição na sua língua local. Em Quimbundo, Kikongo, Quanyama, Choco, essas pessoas precisam. Porque precisam saber o que é que há de facto ali na Constituição. Então, você está a traduzir em inglês, francês, para o estrangeiro ter acesso àquilo, e localmente.
Então nós não precisamos também entrar em contato com a nossa Constituição. Não precisamos saber o quê. Então, essa é a questão, por exemplo. Hoje, infelizmente, todos aqueles formados, ou a maior parte, por exemplo, formada em literatura africana, estão na docência. Será que todos não devem ser docentes? Não, não. Portanto, a Faculdade de Humanidades não forma professores, forma cientistas. Sim, sim, sim. O ICER é que forma professores. Portanto, esse é que devem ir nas salas de aula. Mas mesmo os formados na Faculdade de Humanidades estão a dar aulas. Por quê? Porque não têm onde, por exemplo, trabalhar. Políticas de E, inserção. sim, nós temos, por exemplo, o Instituto Nacional de Línguas. Que outro problema? Por que, por exemplo, não damos poderes aqui, entre aspas, a essa instituição, no sentido de promover, no verdadeiro sentido da palavra, as nossas línguas? Nós temos aqui as discussões, e aqui permite a questão, por exemplo, mesmo até os aspectos toponímicos, por exemplo, do nosso país, a grafia dos nossos nomes, e esse é um assunto que até hoje ainda é objeto de discussão. Então, essas pessoas que estudaram as línguas africanas é que deveriam estar a rever isso. Porque nós hoje temos muitos problemas. Quando nós vamos, por exemplo, a uma conservatória, Conservatório. a maior parte dos nossos nomes, se for um nome africano, está mal grafado. Por exemplo, ontem ainda vi uma estudante com o nome de... Ela disse que é Gando. Eu disse, mano, você é de onde? Ah, sou de Malange. Tá bom, mas de Malange significa o quê? Estamos a falar jacaré. Eu disse, então, se jacaré não é Gando, é Ngando. Assim como acontece com o Gunza. E sim, que é Ngunza, o mesmo próprio Zambo. Falando da antroponimia, é uma coisa que é muito interessante. Eu estou a registrar a minha filha, o Renia Kakinda. Eles não querem aceitar Kakinda porque é quinta-feira, não dá. Não registrei, voltei. Eu vou voltar lá. Estou a unir documentos para que isso aconteça. Certo. Como se, em Portugal, há pessoas que chamam porta, leitão, e são registradas no momento. Figo e etc. Por que é que eu, quando indicar, dar o nome do meu filho de Ngulo, não, é porco, não. E o leitão que está em Portugal? Pois. É assim. Que é a mesma coisa. Então, é preciso que nós olhemos para essas questões, porque a língua representa a cultura de um povo. A língua não é só falar. A língua representa um conjunto de elementos. Tem outros elementos, Mesmo a própria crença. Mesmo cá entre nós portugueses, vamos numa interjeição, valha-me Deus, não tem nada para nos dizer. Nada, valha-me Deus, nada. Agora, ai minha mãe, é mais espantoso. É mais espantoso. É mais nosso. Não, língua é cultura. Língua está intrinsecamente ligada ao homem. Chomsky já dizia, a língua é inata ao homem. E estudos comprovam que todo o processo de aprendizagem, quando é feito na língua materna, há progresso. Começaram a contar com uma história que começou a falar português com 10 anos. Foi à escola para aprender português, se calhar, e não respeitaram a gramática da língua materna que ele trouxe, que ele chegou à escola. A escola rompeu mesmo aquela gramática e foi introduzindo uma outra gramática. E para aprender a ler essa criança, vai aprender com 12, 13 anos. Se Depois entra a questão interpretativa. Interpretativa, sim. Se essa criança começa aos 5, 6 anos já com o processo de escolarização na sua língua materna, onde se fala Kikongo, onde se fala Kimbundo, onde se fala português como Luanda, município de Luanda, não estou a falar Kisama nem Icolibeng, Luanda. Então, que se ensina o português como língua materna. É por isso que as crianças de Luanda com 5, 6 anos, há crianças com 6 anos que já estão a ler. Não estão a ler porque é uma magia, é porque estão a aprender na sua língua materna. E quando vamos ao interior, não nas grandes cidades, na periferia, encontramos crianças com 12, 11 anos que ainda não estão a ler, estão na primeira, ainda estão a sofrer o processo de imposição de uma cultura alheia, de uma língua alheia, um professor que rompe a gramática da língua materna que essa criança traz e o processo de ensino não é... Mas atenção, quando essa pessoa aprender a ler, aprende mesmo. Aprende mesmo. É brilhante. Aprende mesmo. E penso até que a capacidade aumenta. Mas isso tem uma razão. Por quê? Porque ele tem duas línguas. Sim. Nós temos em psicolinguística aprendemos isso, que o cérebro está dividido em hemisfério direito e esquerdo. O esquerdo é responsável pela língua. Quanto mais língua falas, mais capacidade de aprendizagem, de abordagem sobre o assunto tens. A língua... Eu tenho dito até nos debates muitas vezes, quando falo sobre leitura, assim como os médicos nos estão a pedir para fazermos exercício físico, nós devemos pedir às pessoas para lerem um pouco, por dia, se calhar 2, 3 páginas, e aprender mais uma outra língua. Mas em relação a essa questão ainda da questão da antroponímia mal grafado, essa resistência toda, o mal já está identificado. Portanto, quem trabalha, ou seja, qual é a área de formação dos indivíduos que trabalham, por exemplo, nas conservatórias e na identificação?
A maior Geralmente parte são deles juristas. São juristas. E qual é a grelha curricular dos formados em Direito? Não tem, pelo menos que eu saiba, não tem disciplinas como Quimbundo, Kikongo, etc. As nossas línguas não têm. Para não falar também até de História, nem Antropologia. Pelo menos isso ainda chamaria a atenção. Sim. Também não tem. E depois, a história que ele tem é romano. Então, como é que nós vamos querer que esse indivíduo grafe bem, por exemplo, os nomes? Se ele não tem noção disso. Portanto, é aquela ideia. Eu lembro, pessoal, ter resistido mesmo. Eu disse à minha filha, o nome é Wafuana. Wafuana. Porque não, esse nome não existe. Eu disse, eu sou pai. Portanto, eu conheço, sei a vibração espiritual que eu quero atribuir ao meu filho. Portanto, é uma vibração espiritual. Eu, quando dou nome, estou a evocar uma força que eu quero atribuir à minha filha. Então, o nome dela é Wafuana. Ah, não, o senhor disse não. Eu não vou ao Instituto Nacional de Línguas, porque eu sou pai e sei a essência do nome que estou a atribuir ao meu filho. Portanto, é preciso nós termos isso, porque nós queremos criar aquela pauta de nomes, Maria Luísa, Maria João, João Antônio. A nós isso não interessa. A questão é que nós, primeiro, o nome é um simbolismo. Nós temos primeiro, evocar uma força quando nós queremos atribuir o nome ao nosso filho. E isso aqui, e aliás, porque também na nossa realidade, o nome nós precisamos premeditar, fazer, por exemplo, a ecografia, para sabermos como é o sexo do filho, e ali preparamos já uma revista. Não. O nome, no nosso contexto, é dado tendo em conta as circunstâncias que envolvem. O que é que vai acontecer neste momento? Assim eu vou atribuir. Por exemplo, segundo conta minha mãe, um sambo, foi dado, por exemplo, na Mpambo Angila, né? No cruzamento do caminho. Ela ia para o hospital. E disse, mas calma, se me perguntaram o nome dessa criança, qual vai ser? Então ele disse para Nsambo, porque ela pensou nas várias vicissitudes que ela viveu. Por exemplo, da Conceição, até o momento, por exemplo, Mas eu gostasse mesmo da Conceição, o momento da família. Exatamente isso. O nome marca uma história. Marca exatamente. E veja que os nossos nomes, até provérbio. Os nossos nomes é Salaquiaco, quer dizer, Vatunga, Vayam. Quer dizer, se estás a notar. E aqui vê, por exemplo, o seu nome em sambo tem 3 significados ao mesmo tempo. Graça, bênção e sorte. Estamos aqui a ver a trindade. Então, porque é preciso que eduquemos as pessoas nisso. E isso só percebe quem de facto domina nossas línguas. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade. Estou aqui a falar em português, mas primeiro estou a pensar em Kikongo. Pois. Eu primeiro estou aqui a pensar em Kikongo, depois a exteriorizar isso em português. Vê esse exercício. Porque o Kikongo é a língua materna. Estás a notar? Eu ontem, por exemplo, eu estou acostumado a chamar batata, penso, malanga, né? Aquela com folhas largas. É só ontem que eu, por exemplo, aprendi o nome daquela batata em português. Que eu ontem, por intermédio de uma sobrinha, que até também esqueci. Estás a notar? Porque há coisas que nós não conseguimos. Estará a falar do inhame? Sim, aquela rebate com... É isso, é o inhame, né? Não, o inhame não, é o termo. Que ela me disse o nome ontem, esqueci mesmo. Mas conhece o nome na língua materna. Esse é o... Como é que é? Com folhas largas. Sim, eu conheço por acaso. Sim, o nome que agora penso que até o nível do Kwanza Sul é Ndokoko, parece que se chama de Ndokoko. Agora, portanto, nós estamos a ver que há coisas que nós sabemos da nossa língua materna, no meu caso, por exemplo. Em português tem essa dificuldade. Porque você tem de aprender muita coisa. Mas é preciso que, mesmo até nas grandes cidades, no caso de Luanda fala Quimbundo. Então é preciso falava. que... Bom, fala ou falava? Em linguística, Luanda... A cidade de Luanda, né? Luanda, município de Luanda. Município de Luanda, Sambizanga, para baixo. Sim. Exato. Em linguística, quando já não há criança a falar uma língua, pode começar a se considerar essa língua como morta. Ok. E é grave. E em Luanda, não há crianças, salvo nós fizemos uns estudos, a falar Quimbundo. Não há criança a falar até Quimbundo. entre adultos já há algum certo tipo em Luanda há pessoas de 50 anos que não falam Quimbundo. É resistência. Não, eu notei isso, professor. Assim, é grave. Enquanto estudante de licenciatura, eu tinha colegas, porque era obrigatório aprender uma das línguas, né, e cada um ia, por exemplo, para o Kikongo, Quimbundo, etc. Eu tinha colegas Kikongo que não sabiam, 50, 60, nasceram em Luanda, não sabiam falar Kikongo. E deixaram cadeira. Sim, não sabiam. E eu não sei nada aprender. Quer dizer, a questão é essa. E como é que depois vai incentivar o seu filho e os netos a aprenderem? É porque nós não nos ensinam a importância das nossas línguas. A questão identitária. É até para percebermos, até esse ponto, para percebermos a história de Angola, é bom também que temos noções das nossas línguas. Agora, há um problema aqui, que os próprios pais, nós que eventualmente tenhamos tido a sorte de
falar uma língua na infância, depois aprendermos o português. A exemplo do Nsambo, eu também aprendi o português já acima dos 14 anos, numa fase em que já era adolescente, com algum tipo de resistência, mas por conta do processo da escolarização tivemos de entrar no ritmo. Nós, pais que tivemos uma língua, ou que temos uma língua de origem, depois passamos a falar outras, somos nós também hoje que não queremos que as nossas crianças falem a nossa língua, porque não é língua do mato, porque nasceu na cidade. Aí começa o que o Cambolo dizia, a língua está a morrer muito por culpa de nós também. Eu falo só do município de Luanda, não a província, porque Kazenga, Golfe, ainda há famílias a falarem quimbundo, a família a falarem quimbundo. E a família desempenha um papel fundamental para a preservação e promoção das línguas nativas ou da língua materna. O Nsambo, se a mulher for Mukongo, ainda os filhos vão aprender a falar Kikongo. Mas está em Luanda e casar-se com uma mulher que não seja Mukongo, porque a história da língua materna é mesmo de mãe. Ou seja, a mãe é que faz o primeiro contato com a criança. Exato. Cala, chora. Não, essas palavras que ela vai, se for em Kimbundo ou em Kikongo, a criança vai interiorizando, vai aprendendo. E se a mãe não falar Kikongo, vão usar na família o português. A criança vai aprender a falar português. A sua língua materna será o português. Mas se promover o uso da língua nativa, como fazem muito bem muitos Bakongo e muitos... Bakongo, estou a falar do Zaire, do Congo Democrático e até de Cabinda, sobretudo do Congo Democrático. A criança em Luanda fala Lingala. E também nasceram em Luanda, estão a estudar em Luanda. Não conhecem sequer o caminho para a RDC. Nem conhecem o caminho para a RDC, estão a falar Lingala. E há crianças que nasceram em Luanda, cresceram em Luanda, os pais são Ambundo ou Bakongo e não falam uma dessas línguas. Mas é preciso que nós também, na família, comecemos a promover o uso das nossas línguas de Angola. E é preciso que a escola, por exemplo, quando se começou a pensar a inserção das línguas nacionais no ensino, a pergunta era ensinar Kimbundo ou ensinar em Kimbundo? Ou seja, ensinar em línguas nacionais ou ensinar em línguas nacionais? Eu participei desse inquérito. Infelizmente, eu como queria aprender o Kimbundo, optamos por ensinar Kimbundo. Kimbundo. Não, Kimbundo, não em Kimbundo. Ensinar o Kimbundo e não em Kimbundo. É por isso que na grelha hoje tem a língua Kimbundo como disciplina. As escolas de Luanda, que tem na grelha, tudo colégio, escolas da igreja da missão, na grelha, tá, língua Kimbundo ou língua Kikongo como disciplina. E o ensino não é processado na língua Kimbundo. O ensino devia ser ensinar em língua Kimbundo, em língua Kikongo. Os primeiros anos de aprendizagem deviam ser feitos nesta língua. E a didática das línguas já mostrou, e estudos já mostraram por A mais B, que quando se alfabetize, quando se começa a ler, quando se começa a estudar na língua materna, os avanços são maiores, são extraordinários. Nós podíamos ensinar matemática em Kimbundo, matemática em Kikongo, física, a lei de Isaac Newton também mesmo, porque os chineses ensinam, aprenderam e fazem isso. Então, nós podemos fazer isso. Já há um projeto do professor Abreu Paz, em conversa, o professor do ICHED, também pesquisador sobre semiótica e provérbios africanos, para se começar mesmo a ensinar em línguas nacionais. Há um projeto piloto na Huila, da Igreja Católica, que surtiu efeito. Não vem agora aqui a Alma qual é o município, mas na Huila a Igreja tentou ensinar na língua local, com o tema do grupo, e os resultados foram positivíssimos. Porque isso até, mesmo a nível, por exemplo, na Diocese do Uís e na altura também Banza Congo, os manuais, por exemplo, os catecismos, estavam uma parte portuguesa, outra parte Kikongo. E vocês, menino, era obrigado a aprender as orações em Kikongo e em Kimbundo. Tá, esta é uma questão de incentivo. Eu, por exemplo, estudei com esses catecismos. E mesmo também a nível da pregação mesmo, há padres, os padres, por exemplo, nessas dioceses que eu estou a me referir, o padre é obrigado a falar a língua local.
Portanto, as missas, sobretudo a Pelo menos primeira a Igreja missa. Católica, Exatamente. não, a até primeira. hoje a igreja continua. fez a sua parte, fez sempre. Mas há outras que infelizmente Sim. A igreja transitaram. metodista, a igreja católica fizeram a sua parte. Pois. Eles levaram o evangelho ao último habitante, primeiro, com Exatamente todas as isso. aspas, a todos os habitantes. E Nzambi e Deus podem ter a mesma cada semântica. Sim, não é mesmo, não é. É diferente Cada mesmo. semântica, não é? Então, ele que nasceu e cresceu naquele espaço Congo, fala Deus, pode não significar nada. Pois. Sim, Mas agora é o Nzambi é um pum. Nzambi é um pum. Portanto, Ele até teme o nome. é preciso seguir esses exemplos, escolher, por exemplo, a experiência de quem já faz o trabalho. Porque penso, como disse o professor, é uma questão da implementação das línguas locais, por exemplo, no nosso currículo. Porque a questão é nas escolas privadas onde há isso, Sim, e as escolas privado. católicas. E também nas escolas de formação de professores, o INE, o ex-Ministério Primário, hoje, acho que não sei, magistério, Sim, o magistério. aí no MUT, a escola de formação de professores tinham o Quimbundo, Kikongo e Umbundo como disciplinas. Ou seja, não se ensinava Mas ensinava-se a língua. Ensinava-se a língua. Mas agora é preciso que avancemos. É preciso que programos como inserir essas línguas, não no sistema, não só inserir como disciplina, mas sim naquelas regiões começar-se a processar a alfabetização, assim como a igreja faz a catequese, também em línguas locais. Exato. A aprendizagem é boa. E a criança, todo falante que fala mais do que uma língua, tem um senso de raciocínio muito mais, elevado. exatamente. Mas, agora, também é uma coisa que vamos pensar, o Quimbundo, o Kikongo, o Quimbundo e o Kikongo e outras línguas, são tão línguas quanto é o português, quanto é o inglês. Eu às vezes pergunto aos meus alunos, quando estamos eu falo a diferença, coloco uma frase, entre essas duas frases, uma em Quimbundo, outra em português, qual delas é dialeto? Todos vão optar pelo Pelo Quimbundo. o Quimbundo ou o Kikongo. Não, isso é preconceito. O Quimbundo é tão língua quanto é o português. Agora, as várias formas de se falar essa língua, que vamos chamar de dialetos. A variante Cabinda, a variante, mesmo em Banza Congo. Eu um pouco entendia um pouco o Kikongo, mas quando cheguei em Banza Congo, Já é um já não pouco estava a mais. entender. Então, quando Assim fui a pode Coimba, acontecer pior. que vai para o Coimba, Quando exato. foi a Coimba, pior. Porque no Coimba, por exemplo, em Banza Congo, quem pergunta, vais para onde? A pergunta é a Cueio Cuenda ou a Cueio Una Cuenda. Já no Coimba você vai ouvir Cueio L, que é o pretérito perfeito para quem está em Banza Congo. Então, a língua tem variedíssimas formas de ser utilizada. Essas variedíssimas formas de ser utilizada a língua é que vamos chamar de dialeto. Então, e o Kikongo, isso é preconceito, já para desconstruir, isso é preconceito. Agora, numa perspectiva colonial, quando ele é historiador e percebe, chamaram nossas línguas de dialeto, língua de indígena, língua sem valor, língua de cão e etc. Qual é o nome de cão? O nome de pessoa? João Antônio, ele ficava satisfeito, sou João Antônio. E se ouvir muitas vezes, nossos velhos se orgulham muito quando conseguisse um bilhete de identidade. Até agora há programas que há pessoas que. Já é gente. É o processo da colonização. Agora nós partimos de uma pedagogia da descolonização e uma pedagogia do compromisso para inserirmos todos no processo de ensino e aprendizagem. Para tal, é preciso que comecemos a valorizar mais as línguas de Angola. Olha aqui, eu não estou chamando de língua materna, línguas de Angola, porque há angolanos que têm o português por língua materna. Nsambo, a pergunta é aberta. Hoje, um cidadão que fala inglês, português, francês, mandarim, é tido como um poliglota. Mas um que fala Quimbundo, Kikongo, Choco, Nganguela, às vezes não é tido em conta. E se é assim o assumir, é discriminado. É atrasado. É atrasado os do mato. Porque nós mesmos é que estamos ou seja, não há política, como disse o professor, não há política de incentivo. Passados 40, ou agora 46 anos da independência, se nós de facto queremos nos considerar mesmo pessoas, um país independente, temos de valorizar o aspecto língua. E língua e cultura, como já dissemos. Aliás, a primeira forma nossa de resistência não foi pegar em armas. Portanto, esse o 4 de fevereiro pegar em armas, depois o 15 também pegar em katana, etc, etc. Isto aqui não é a primeira forma de resistência. A primeira forma de resistência foi cultural. E a questão língua, basta nós vermos, por exemplo, as músicas daqueles bons tempos. Eram cantadas nas várias línguas angolanas.
com exceção do português, embora também alguns cantavam em E português. quando se quisesse passar uma mensagem Sim, para o colono não codificada. ouvir, codificada, era É, em não sei. Quimbundo ou em Sim. Kikongo, ou Sim. era uma língua Local, angolana. local. Então, até é código, e as nossas línguas têm um código. Por exemplo, hoje nós ficamos praticamente parados nisso e não conseguimos avançar mais. Portanto, porque não é esse incentivo. Da mesma forma que nós incentivamos as línguas estrangeiras, o inglês, o francês, não sei, etc., em vários centros, também teríamos incentivado isso. Eu lembro, uma das passagens que eu tive por Kwanza Norte, eu vi uma senhora, um menino estava a tentar falar o quimbundo. A senhora disse, não fala essa língua ali. Não fala essa língua ali. Portanto, basta nós vermos o corredor Kwanza, as influências né, que também teve da colonização. Corredor Kwanza. Portanto, é mais fácil, encontramos, por exemplo, um menino do ex, de Zaire, até um pouco o Choco, falar as nossas línguas. Por exemplo, esse corredor Kwanza. Portanto, estamos aqui a ver a questão da influência da língua portuguesa. Mas pelo sim, pelo não. É bom que nós incentivemos, porque o Luanda, como tal, é um espaço quimbundo, embora Quimbundo e Kikongo, é preciso também que se diga de passagem. É Quimbundo, Kikongo. Então, essas línguas devem ser incentivadas também aqui. Eu, por exemplo, e gosto até quando jovens, por exemplo, que vêm de Mbokoyo, né, da Nganda, e hoje Ganda, esses jovens a falar um umbundo. É bonito. Isso é bom. Portanto, sem complexo. Não basta vermos os jovens que fazem trabalho, o serviço de mototáxi. Sim. Portanto, eles comunicam. passam a informação. Portanto, isso não é uma questão de ser, por exemplo, inferior. Não. Mas é aquilo que o professor está a dizer, é questão de inteligência. Porque mesmo em termos de assimilação, o processo de assimilação é rápido. Porque ele já está acostumado, ele exercita o cérebro. Olha, Isso os psicólogos aqui não entendem, mas exercita o cérebro. Recentemente, numa paragem, estava uma moça a descer de uma moto, pagou o valor e o mototaxista não tinha troco. Pediu troco em português aos seus colegas, muito provavelmente alguns não terão percebido com clareza o que ele queria. Uma vez ele ter falado em Umbundo, creio eu, a situação foi resolvida com maior brevidade. Surgiu alguém a prontificar-se, olha, eu tenho aqui a solução. Porque nós temos... E a pertença, pessoal. Sim. É uma questão também de pertença. Não, nós temos a gramática gravada na nossa alma. O Noam Chomsky diz que a língua é um objeto mental. Ou seja, eu e o professor, nós três temos a mesma competência linguística, só não temos a mesma performance. Certo. A gramática universal, aprendemos todos da mesma maneira e usamos também da mesma maneira a língua. E na distração, assim, estamos distraídos, um som diferente da nossa língua materna não é percebido. Nós temos que estar atentos. Exato. Tá? Ele quando deu o troco, se calhar, estavam a conversar ou estavam distraídos. Em português, até o processamento do cérebro, cortege, etc., zona de Broca, fazer todo esse movimento, é tarde. Em Umbundo, aquilo é automático, ou na língua local, é automático. Eles viram e resolvem logo o problema. Agora, é preciso também que por exemplo, a África do Sul tem 11 línguas oficiais. 11 línguas oficiais, entre as quais o inglês e as línguas banto, de origem banto, e o africano. Madagascar tem 2. Lesoto também tem 2. Portugal, aliás, Angola tem 1. Moçambique tem 1. Que é o português. Cabo Verde tem 1. Está a tentar também que o crioulo seja oficial. É só para ver que os países os países colonizados por Portugal têm muita dificuldade de inserir as línguas nativas no processo de ensino e torná-las oficiais. É necessário que quando eu for ao hospital, for ao serviço público, encontre alguém que me entenda. Se eu não encontrar alguém com quem eu possa conversar, eu não vou comunicar. Não vou comunicar e terei receio de me exteriorizar tudo quanto eu sei, tudo quanto eu quero. Vou ao banco, o banco está na aldeia ou no município, quem está a depositar só são os que vivem no município. Os que vivem nas aldeias não vão preferir guardar dinheiro em casa. Quando chegam no banco, a comunicação não é a mais fluida. E já para terminar e só percebe, até o próprio dinheiro que ele tem na conta, fala que quitar, débito, não percebe essas coisas. E ainda bem que toca nisso. A última questão que eu faço nesta nossa conversa é a seguinte. Nós temos os tribunais. Os tribunais ditam as sentenças em português e as pessoas às vezes julgadas, por exemplo, tivemos o caso da Willa, de 2 cidadãos detidos por roubo do gado. Estes muito provavelmente poderão ter um domínio da língua portuguesa. No julgamento, eles deverão ouvir as sentenças lidas em português.
Alguns desses cidadãos estão julgados, condenados, nem sequer sabem o que foi dito no tribunal. Por quê? Porque a língua oficial é o português, é a língua de trabalho, infelizmente. Nós temos de evoluir, temos de fazer com que as outras línguas que coabitam com o português nesse espaço evoluam à oficial. É importante para que a comunicação seja inclusiva, para que todo o processo seja um processo democrático, porque a aceitação das línguas, a aceitação do outro, como ele disse muito bem no princípio, é um princípio elevado de democracia, de reconciliação. Então, quando não se comunica na língua local, quando não se comunica na língua materna do cidadão, na língua materna daqui, língua materna, vou preferir na perspectiva da língua nativa, as coisas não soam bem. Daí nós mesmo a nível da academia e nos centros de estudos, nas pesquisas que nós temos feito, nós temos alertado as pessoas ou os nossos estudantes a promoverem e a aceitarem as línguas nativas. E se puderem aprenderem, vão a uma escola, ainda que seja Aliança Francesa, vai lá, aprenda Kikongo, aprenda Kimbundo. Pelo menos vai saber falar. Sim, aprenda Kimbundo. Sambo? Bem, primeiro, estamos aqui a ver que é uma questão de vontade política, a implementação dessas línguas. Chegamos ao exemplo de países como a Tanzânia, penso que nesse momento estão agora a implementar o Swahili também como uma língua oficial. Tanto o estudante é livre a escrever em inglês ou em Swahili. Nós também podemos fazer isto. E, aliás, porque temos até uma oportunidade. Patrimônio Cultural da Humanidade em Banza, com uma das recomendações, que é a promoção da língua local. Tanto patrimônio que está no esquecimento. Sim, está no esquecimento. Que se diga que de está no esquecimento. Tanto, é preciso que se implemente, porque um dos elementos que fez com que aquilo fosse levado ao patrimônio cultural da humanidade é a língua, que é patrimônio imaterial, a língua que conta. Então é preciso que seja promovido. E os manuais, por exemplo, no ensino primário, penso também que essa recomendação devem ser traduzidos nas várias línguas e as crianças aprenderem nessas línguas. Aliás, estamos aqui a ver que é a língua princípio inicial. Porque criança que está, por exemplo, no Kwamacupa, esta deve aprender primeiro na língua local. Portanto, é uma questão de vontade política. E de facto nós temos professores, até não temos muitas escolas que formam professor de inglês e francês, mas em toda a escola do primeiro ciclo nós temos professor de inglês e francês. Então, por que se nós temos até pessoas, ou formamos monitores, pelo menos para ensinar as línguas nessas escolas todas. Portanto, eu penso que é uma questão de vontade, e é bom também que alguns discursos políticos também sejam feitos também na língua local, porque também esse é outro problema. Nossos políticos não falam, por mais que vão, por exemplo, distante, é um bom portanto, efetivamente. Portanto, o primeiro incentivo deve vir também de quem está nos governando. Portanto, é bom também que um discurso feito, por exemplo, numa das línguas, seria interessante. Ali sim, poderíamos também atrair, a incentivar mais pessoas, porque eu sei que o meu governante fala esta língua, então eu também devo aprender. Então, é uma questão de vontade política. Quando estamos no exterior e ouvimos alguém falar a nossa língua, qual é o sentimento? Epá, estamos juntos. Então, um político, a transmitir ao povo na sua língua, na língua nativa, o sentimento é de nosso. Sim. É o que já dizia, é de andarmos juntos, de pertença. Agora, quando não se fala a língua nativa, quando não se fala uma língua de Angola e tem mais de 50, 60 anos, tudo bem, é produto da colonização, é produto de um sistema que tentou aniquilar todo o valor idiocêntrico da nossa cultura, mas vamos a tempo, nós estamos independentes há 46 anos e até Agostinho tentou, porque já tinha dito que a língua portuguesa não será suficiente para ensinar em Angola, já tinha dito isso. Então, vamos pegar nos discursos de Agostinho Neto, no espírito da independência de Angola. Exato. E implementemos no sistema de ensino, nos próximos 4, 5 anos, as línguas nacionais ou as línguas de Angola, sobretudo naquelas províncias, naqueles municípios onde as crianças falam por única simplesmente a língua local. Então, o processo de ensino e aprendizagem tem que ser feito naquela língua. Ok, é caríssimo, vai-se produzir manual e etc. É preferível, vamos gastar muito dinheiro em vez de gastarmos dinheiro em coisas fúteis. Muito bem. Cambolo Tecatiaca, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Vicente
Sambo Vicente. Está a ver? As influências. Geralmente, O francês. o nome Bantu é o sobrenome. Para o Nsambo é diferente. É o Nsambo e depois o Vicente. O Vicente. Sambo Vicente, obrigado pela presença. Agradecemos. E contamos com a vossa presença em outras ocasiões. Ok, muito